tem outro bate-boca que foi apurado. Vou chamar o Theo Cury novamente, que apurou informações, então, sobre uma discussão acalorada, para dizer assim, entre os ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux. Conta pra gente, Theo. Débora, Yuri, essa discussão, esse bate-boca aconteceu nessa semana no intervalo da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, ali na sala de lanches que fica ao lado do plenário do STF, entre o ministro Gilmar Mendes e o ministro Luiz Fux. Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal, e Luiz Fux. Essa informação foi revelada num primeiro momento pela Mônica Bergamo, no jornal Folha de São Paulo, e confirmada aqui por nós, a CNN. O que aconteceu foi que, nesse intervalo, o ministro Gilmar Mendes questionou o ministro Luiz Fux, colega dele no Supremo Tribunal Federal, sobre um pedido de vista que acabou suspendendo o julgamento de um recurso do Sérgio Moro na primeira turma do Supremo. O ministro Gilmar Mendes não faz parte da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Fux faz. O julgamento estava em 4-0 naquele momento no plenário virtual para para rejeitar o recurso de Sérgio Moro e mantê-lo como réu num processo por calúnia contra o ministro Gilmar Mendes. Então, justamente por isso, houve esse questionamento em tom irônico de Gilmar Mendes com relação ao colega. De acordo com quem presenciou esse embate entre os dois ministros, o ministro Gilmar Mendes sugeriu a Luiz Fux que ele fizesse terapia para se livrar da Lava Jato. Durante o ápice da Operação Lava Jato no país, os dois ministros se colocaram em lados opostos sobre os métodos e os avanços da Operação Lava Jato. Gilmar Mendes é conhecido historicamente no Supremo Tribunal Federal por ser a voz crítica aos métodos da Lava Jato, tanto da Força Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, no Ministério Público Federal, como as críticas que ele fez ao próprio juiz Sérgio Moro à época em que conduzia os processos na 13ª Vara Federal em Curitiba. Ao mesmo tempo, Luiz Fux era visto pela Força Tarefa e pelo próprio Sérgio Moro como sendo o maior apoiador e defensor da Lava Jato no tribunal, junto com outros ministros, como, por exemplo, Luiz Roberto Barroso. Vocês vão se lembrar da frase "In Fux we trust", que foi dita numa conversa entre Deltan Dallagnol, da Lava Jato em Curitiba, e o Sérgio Moro, ao dizer que o ministro acalmando eles de que eles seriam contemplados, enfim, que teriam um respaldo ali no Supremo Tribunal Federal com a postura do ministro. Traduz "In Fux we trust". Nós confiamos no ministro Luiz Fux, né? Em linhas gerais, na época, era isso, um tema que é recorrente nas redes sociais desde que foi revelado pela aquela invasão hacker no celular do Sérgio Moro. Em resposta, o Fux respondeu que havia suspendido o recurso do Sérgio Moro com um pedido de vista que era para analisar melhor o caso. Também disse que estava incomodado com o ministro Gilmar Mendes por comentários que ele fazia com relação ao Fux em diversas ocasiões, ou seja, por falar mal do ministro Luiz Fux em diversas ocasiões. De acordo com a nossa apuração, o ministro Gilmar Mendes admitiu as críticas ao colega em outras conversas e afirmou que falava mal de Fux publicamente e não pelas costas, por considerá-lo uma figura lamentável. Então, escalou o bate-boca entre eles. O ministro Gilmar Mendes, para além de ter citado esse pedido de vista que interrompeu a análise do julgamento do Sérgio Moro no Supremo e que mantém, nesse momento, por enquanto, ele réu, apesar do julgamento ficar suspenso por 3 meses, Gilmar Mendes também, depois de falar que o colega era uma figura lamentável, lembrou do voto dele de mais de 10 horas no julgamento da ação penal contra Jair Bolsonaro e uma série de outras pessoas, que acabou o julgamento condenando o ex-presidente a 27 anos e 3 meses de prisão. O Luiz Fux foi responsável pelo voto que absolveu Jair Bolsonaro das acusações. Ele votou pela condenação do tenente-coronel do Exército Mauro Cid e também do general Walter Souza Braga Neto. O decano, o ministro Gilmar Mendes, de acordo com as fontes, disse que Fux impôs aos colegas um voto de 12 horas que não fazia o menor sentido. E o voto pela absolvição de Bolsonaro e condenação do mordomo, como disse o ministro Gilmar Mendes, teria deixado todo mundo chateado no Supremo Tribunal Federal. A gente procurou os dois ministros por meio da assessoria do Supremo, mas eles não comentaram esse embate, que não é o primeiro embate entre os dois. Vocês vão se lembrar que o ministro Gilmar Mendes
em setembro, depois do julgamento da ação penal da trama golpista, disse que o voto de Fux está prenhe de incoerências, ou seja, está repleto de incoerências ao criticar publicamente o voto do ministro. Já tiveram outros embates durante sessões plenárias televisionadas do Supremo, também nos bastidores, enfim, não foi só com o ministro Luiz Roberto Barroso que o ministro Gilmar Mendes já teve tretas ou televisionadas ou nos bastidores. Acontece nesse cenário em que 11 ministros convivem por décadas no trabalho deles, e obviamente ninguém pensa igual, mas é mais um caso e que mostra que depois de muitos anos de tretas, de desentendimentos, de desgastes internos, o Supremo ajustou a casinha, pelo menos por um tempo, diante dos ataques externos. Você vê a amizade que foi retomada entre Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Né? O tempo curou. O tempo curou, e o Gilmar Mendes, inclusive, falou na posse de Luiz Roberto Barroso, falou também na despedida dele da presidência do Supremo Tribunal Federal. A relação entre os dois foi mencionada por Barroso no discurso de despedida dele na quinta-feira, há uma semana, mas mais um caso de desentendimento entre os ministros acontece dessa vez nos bastidores.